Como é que nós fizemos o plano do roteiro macro que vai guiar a nossa viagem? Novamente, uma das dicas é você não ficar maluco fixando o roteiro logo no começo da viagem e deixar várias opções abertas. Mas é importante você ter um roteiro macro que vai guiar mais ou menos o rumo da viagem. Então, a gente, obviamente, fez a primeira etapa da nossa viagem na França durante as Olimpíadas, né? Viemos para o sul da França, aonde estamos visitando uma família de amigos nossos que são muito próximos e vamos voltar para Paris, né, para ver as Paralimpíadas. Eu acho muito legal a oportunidade das crianças assistirem às Paralimpíadas. Eu também estou morrendo de vontade de assistir às Paralimpíadas. De lá da França, nós vamos fazer uma grande viagem e eu consegui, pesquisando durante 2 meses, um super desconto de uma passagem para viajar em business class, né? Nós vamos fazer uma viagem de Paris até Auckland, na Nova Zelândia, um fuso horário extremamente longo, uma perna muito longa, e vai ter uma parada de 20 horas na China, no aeroporto de Guangzhou, aonde nós devemos, durante essa parada, descer e conhecer Shenzhen e Hong Kong nessa janela aí de 20 horas. E aí a gente segue para a Nova Zelândia. Então, mas não era para você fazer viagens muito longas. É para a gente fazer poucas viagens muito longas e depois dessa viagem super longa, nós vamos ficar no fuso horário da Nova Zelândia, Austrália, Indonésia e todo o Sudeste Asiático. Provavelmente Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Talvez com uma parada em Singapura. Então, essa primeira grande perna que nós vamos fazer de business class e depois são voos curtos de talvez no máximo 3 horas com um fuso horário pequeno. Outro detalhe é, depois do Sudeste Asiático, nós devemos sair do Vietnã, nós vamos para o Japão. E aí tem uma outra curiosidade que a época do ano mais bonita do Japão é a primavera, onde tem as famosas cerejeiras, né? Então nós programamos mais ou menos esse roteiro para chegar no Japão na primavera, para aproveitar isso, né? A gente está escolhendo cidades não capitais e não megalópolis em cada país. Então, por exemplo, no Japão nós vamos ficar em Kyoto, né? Na Tailândia a gente não deve ficar em Bangkok, nós vamos ficar em Chiang Mai. Então, na Austrália nós não vamos ficar em Sydney, né, que é a cidade mais famosa, ou Canberra, que é a capital, nós vamos ficar em Melbourne, né? Então, esse é um outro ponto do planejamento da viagem. Do Japão, a gente parte para a Europa de volta, para a Finlândia. Uma curiosidade, nós perguntamos para as crianças quais os países que eles escolheriam, um país por criança. O Eric, que é apaixonado por neve, escolheu Finlândia, então a gente vai para a Finlândia depois do Japão, provavelmente, né, se tudo der certo. E a gente vai para o norte da Finlândia também na primavera, que é uma época boa para ver a aurora boreal lá na Finlândia. E passar um mês numa estação de esqui, né, as crianças adoram esquiar, e a gente vai viver na neve, não no inverno rigoroso, né, mas sim numa primavera do norte da Finlândia, que tem a neve, mas não tem aquelas noites muito longas como acontece nos países nórdicos. Depois a gente deve ir para a Grécia, que é o país escolhido pela Marina. A gente deve, conversando com os amigos gregos, eles aconselharam a gente a ir para a ilha de Creta, né? E eu espero que esse final da viagem a gente possa ir para a Tanzânia numa missão da Caribou, toda a família, mas como a gente ainda não tem as datas, né, a gente ainda não sabe, né, se vai ser possível. E a Turquia também a gente está na lista como um país que pode ser um dos que a gente visite. Por fim, né, você falou, pô, mas você falou todos os países. Esse é o roteiro macro. Por exemplo, a gente agora está com visto de 10 anos de turista para a China. Pode ser que a gente introduza a China. Eu falei de Laos e Camboja, mas talvez seja um país que a gente visite
com uma perspectiva turística e não para ficar 30 dias, né? Singapura está na lista? Tá, é desejável, mas talvez a gente não fique tanto tempo em Singapura, talvez também apenas um stop de 1, 2 dias para conhecer a cidade ali. Então, a gente tem um rumo macro, mas nada fechado. A gente fecha os Airbnbs uma semana antes da gente ir para o próximo local. Então, por exemplo, a gente vai voltar para Paris, a próxima etapa é Paris. A gente ainda não fechou o Airbnb, estamos estudando várias opções e quando faltar uma semana para a gente voltar, a gente bate o martelo, que aí a gente realmente sabe que a gente vai para esse lugar. Então é assim que está funcionando um pouco da mecânica. Aqui no post você tem uma planilha onde você vê o brainstorming das cidades e o brainstorming de opções do Airbnb, para a gente ter uma noção do custo dessas estadias em cada uma dessas cidades. Gostou? Continua seguindo aqui e compartilha com seus amigos.